Olá, então hoje a gente vai falar da segunda parte das ondas senoidais. Então a gente vai falar um pouquinho sobre os conceitos que faltaram para a gente finalizar essa parte de ondas. Então só revisando, então o que a gente já viu, que são fatores importantes que a gente vai utilizar na aula de hoje, são, a gente tem que lembrar da amplitude máxima, que é o Vp ou Vmax, é a amplitude que sai do zero, atinge até o valor máximo que a nossa onda senoidal ela vai ter. Né? Lembrando que a onda senoidal vai ter sempre esse formato, a gente vai tratar de uma onda alternada, periódica e simétrica. Então a gente vai ter a amplitude máxima, que é o valor do zero até o valor máximo que ela pode atingir. A gente vai ter a amplitude mínima, menos Vp ou Vmin, que é o valor do zero até o valor mínimo que ela pode atingir. E a gente vai ter alguns outros parâmetros. Então a gente vai ter o parâmetro que vai dizer a questão do período. Então se a gente pegar aqui um ciclo da onda, né? Então se a gente olhar aqui um ciclo, saindo do zero, ó, se a gente sair daqui, a hora que a onda começa a se repetir os valores, a gente completa um ciclo de onda. Com um ciclo de onda, o tempo que ele demora para completar esse ciclo a gente chama de período. Então a gente vai calcular esse período em segundos. Então vai dar segundos, milissegundos e assim vai. Então período é um fator importante para a gente, e a frequência, que a frequência a gente vai trabalhar como sendo o número de ciclos que essa onda dá por segundo. Então ela vai ser exatamente dada por essa fórmula aqui, ó, 1 sobre t. Consequentemente, o t também é 1 sobre f. O que a gente não pode esquecer, a gente não pode esquecer de utilizar as unidades aqui. Então, quando é tensão, tensão, quando é segundo, segundo, quando é hertz, né, frequência em hertz, a gente usa o hertz daí. Agora, um novo conceito que a gente vai colocar nessa aula é o conceito da frequência angular. Então, a velocidade angular, que é o ômega, também dado por ômega ali, que a gente vai trabalhar, então a frequência angular é a velocidade angular com que a circunferência gira no sentido anti-horário. Então, qual que vai estar relacionado com quanto que ela gira essa circunferência aqui. Então, conforme a gente vai varrendo os valores aqui, ó, partindo do zero, vai andando, 0, 90, 180, 270, vai passando assim pelos valores. É essa grandeza que a gente vai falar. A unidade dela é radianos por segundo. Então, como que a gente vai achar ela? A gente vai achar por essa fórmula aqui, ó. Na verdade, aqui tem duas fórmulas, né? A gente pode usar conforme os parâmetros que a gente tiver. Então, o nosso ômega, ele também vai ser 2π dividido por t, né, pelo período, então 2π dividido pelo período, ou nosso ômega também vai ser 2 vezes π vezes f. Então percebam que essas fórmulas são a mesma fórmula, porque o meu f não é 1 sobre t, então se eu trocar 1 sobre t aqui, ó, no lugar do f, ele dá essa fórmula aqui. Mesma coisa se eu trocar 1 sobre f no lugar do t, ele dá essa fórmula aqui. Então o ômega pode ser dado tanto por 2π dividido por t, como por 2π vezes f. Daí vai variar conforme o que a gente for trabalhar. Outro conceito que a gente vai trabalhar é o conceito de defasagem. Então, o que seria o conceito de defasagem? Que a gente vai dar aqui por um φ aqui, né? Então, esse ângulo, ele vai ser dado, é o ângulo do início da nossa onda. Então, a nossa onda, como que ela vai iniciar? Por exemplo, só recapitulando, alguns ângulos padrões que a gente tem aqui, a gente já conhece, que é por exemplo, o zero, passa aqui pelo zero, ó, esse valorzinho aqui é o zero, a gente tem o valor de π sobre 2 que está aqui em cima, ó, é o valor máximo que a gente atinge, a gente tem o valor de, então zero, tem o π sobre 2 que é o valor que ele vai atingir aqui, o máximo da onda, né, que ele vai ficar aqui, a gente tem o valor de π, né, que é o valor aqui ó, que ele atinge o zero novamente. Então, é como se isso aqui fosse aquela circunferência. Então se a gente olhar lá a circunferência, o que ele faz? Ele parte do zero, vai passando. Vou voltar lá para a gente ver. Então ele parte aqui do zero, ó, vai passando por todos os valores até atingir π sobre 2. Depois ele parte por todos os valores até atingir o valor de π. Depois ele parte por todos os valores até atingir 3π sobre 2. Parte por todos os valores até atingir 2π ou zero, né? Ele volta no início, então zero de novo. Mesmo, esse gráfico aqui ele vai falar bem, ó, zero, passa por 2π,
π, 3π sobre 2, até atingir o 2π aqui na frente. Aqui é a mesma coisa, só que a única coisa que a gente tem que saber são esses valores padrões que a gente tem, mas a defasagem pode ser para qualquer valor aqui dentro. Então vamos recapitulando, então 0, por exemplo aqui, π sobre 2 aqui, o π mais ou menos aqui. Então se minha onda começa aqui, ó, despreza essa parte para trás, ela é o π. 3π sobre 2, esse ponto aqui, assim vai. Então quando a gente tiver uma onda, por exemplo, começando em 0, com o ângulo de defasagem, meu φ ali, como 0, o que ele vai ter? Ele vai estar iniciando aqui no começo aqui, bem no zerinho aqui. Então ele vai fazer essa onda aqui normal. Então se eu tiver uma defasagem num valor de π sobre 2, como que minha onda se comportaria? É como se ela começasse assim, ó. Ela começa direto nesse ponto aqui. Então se a gente olhar nesse gráfico menor aqui, ó, ele vai estar começando aqui de cima e passando, continuando a onda aqui normal. O que vai mudar na minha onda? Dessa com relação a essa. O valor de amplitude máximo não vai mudar, período não vai mudar. O que vai mudar? O valor inicial dela. Então ela não inicia no 0, ela inicia direto no valor máximo. Nesse caso, se ela estiver em π sobre 2. Então a minha onda começa assim, depois continua do jeito que a gente está acostumado ali. E se ela iniciar em π, ó, π não é aqui, é como se minha onda começasse aqui de baixo. Ao invés de ela começar aqui para cima, igual a gente está acostumado a trabalhar, ela vai começar daqui de baixo. Ela começa daqui, passa pelos valores negativos e depois continua normal a onda ali. E 3π sobre 2. Então, por exemplo, se ela começar aqui, como se ela começasse lá do valor máximo, amplitude máxima negativa. Então, ele começa lá de baixo. Então, depois ele vai continuar na onda normal. O valor de defasagem pode ser qualquer valor aqui dentro. Se eu quisesse um valor de π sobre 4, aqui, ó, π sobre 4. Mais ou menos nesse ponto aqui. Poderia, a onda poderia começar aqui com uma defasagem de π sobre 4. Poderia ter uma defasagem de, sei lá, 3π sobre 4. Poderia também. Poderia ter uma defasagem de 0,5, por exemplo. Poderia. Radianos, né? A gente está falando sempre em radianos. 0,5 radianos, poderia. Aqui, normal. Poderia ter qualquer valor aqui. Por que eu coloquei esses valores padrões? Porque são os valores mais fáceis de visualizar. Então a gente visualiza aqui no 0, no π sobre 2, no π, 3π sobre 2, a gente já consegue só bater o olho, a gente já sabe que está começando nesses pontos aqui, né? Então é meio que alguns pontos padrões que a gente tem em mente, e se tiver quebrado aqui entre esses pontos, a gente vai calculando e achando qual é esse valor. Então a gente parte para a equação característica. Então qual que é a fórmula da equação característica? Pode achar em livros de várias maneiras. Eu coloquei uma equação característica aqui de uma tensão. Então, é como se a gente tivesse uma tensão instantânea aqui, ó, meu V de T é dado pelo meu V de pico, ou V máximo, ou amplitude, A, depende de como a gente trabalhar, vezes o seno de um ômega T mais a minha defasagem φ. Então percebo que todos os parâmetros que a gente já trabalhou, a gente já sabe calcular ou visualizar a amplitude máxima, sabe calcular o ômega. O nosso T vai ser uma variável, né? A gente vai deixar ele como variável. E o meu φ é a defasagem. Então nosso objetivo agora é montar essa equação característica. O próprio nome já diz. Essa equação vai dar todas as características daquela onda que a gente estiver analisando. Então, tudo que a gente tiver, qualquer ponto que a gente quiser daquela onda, a gente consegue através da equação característica. Então, só relembrando, Vp é a amplitude máxima, ômega é a frequência angular, e o nosso φ lá é a fase que a gente vai trabalhando, a defasagem. Então, sempre lembrar que a amplitude máxima positiva ali, o ômega é o que a gente já vai calcular como 2πf ou 2π sobre t, e nossa defasagem vai ser como que a nossa onda está começando ali no gráfico, como que a gente vai estar no início dela. Então, nosso objetivo é encontrar essa equação. Então, vamos resolver um exemplo. Como que a gente resolve esse exemplo? Então, nosso objetivo é encontrar essa equação. Então, é o nosso V de t igual a Vp vezes seno de ômega t mais um φ ali. Então, nosso objetivo é encontrar essa
onda aqui, essa equação, só que com valores correlacionados a essa onda. O que a gente pode perceber já logo de início? A gente tem que achar o VP, o ômega e a defasagem. Então, primeira coisa que dá para a gente achar facilmente, o período, né? Nosso período vai dar, ó, quanto que vai dar? 2 segundos. Por que 2 segundos? Se a gente pegar nesse ponto aqui que eu peguei, ó, a gente consegue analisar, é 3,5, que é o valor máximo, menos o ponto atrás, que é 1,5. Ah, por que eu peguei daqui? Porque se a gente relembrar, qualquer ponto que a gente pegar um ciclo, e o tempo que ele demora para completar um ciclo, é o nosso período. Então, se eu pegar daqui, ó, vou andando, olhando, a hora que ele começa a se repetir, completou um ciclo, se eu pegar aqui, 2 segundos. Ah, e se eu quisesse pegar outro ponto? Eu peguei 3,5, né? Menos 1,5 do início aqui, deu 2 segundos. Ah, se eu quisesse pegar outro ponto, vou começar aqui do início. Posso também dar do mesmo jeito. Ó, se eu pegar aqui do início, então eu tenho que pegar um ciclo. Então eu estou começando do zero, vou olhar até onde a onda começa a se repetir. Onde que ela começa a se repetir? Exatamente nesse ponto aqui. Então, ó, comecei, passei por todos os valores, aqui começa a repetir, ó, começa a cair de novo igual aqui. Então aqui deu um ciclo. Se eu olhar aqui, ó, quanto que deu? 2 segundos. Então 2 menos 0, que é o início aqui, 2 segundos, que é o meu período. Então qualquer ponto que eu pegar de um ciclo, o tempo que ele demora a completar um ciclo, é o meu período. Então, já peguei o período, então anotei lá 2 segundos. Então eu quero achar o ômega, né? Posso achar o ômega através do período. Poderia jogar direto nessa equação. Ó. O ômega é igual a 2π dividido por t. Eu sei que meu t é 2, então 2π dividido por 2. Corto 2 com 2, né? Ó, 2 dividido por 2 dá 1, então vai ficar 1 vezes π ou π. Então meu ômega vai ser igual a π ou 3,14. Eu aconselho sempre a gente colocar π, porque no próximo conteúdo que a gente vai trabalhar como achar pontos de tensão instantânea na nossa onda através da equação característica. Então vamos deixar em função de π, para depois a gente jogar tudo na calculadora, dele a gente joga o π lá direto na calculadora, em radianos depois, mais para frente. Depois outro fator que a gente está achando é o VP. Ah, a gente achou o VP como? Só olhar a amplitude máxima que ele atinge. Aqui, ó, tá dando 50 volts. Nesse gráfico aqui, nesse caso. Cada gráfico vai ter o seu valor. Então, já tem a amplitude máxima. O que a gente vai achar agora? A nossa defasagem. Como que a gente acha? Então, se a gente recapitular. Aqui, ó, o meu gráfico está começando ponto mais alto, ele pode ser dado por π sobre 2, depois ele atinge o π, depois ele atinge 3π sobre 2, depois ele atinge o zero, e ele volta para o π sobre 2, então ele vai sempre repetindo. Então ele não começou aqui do zero, ó, igual a gente estava acostumado, ele começou com um valor maior aqui, ó, mais para frente, então ele vai começar no π sobre 2. Então, como que ficaria a minha equação daí? A tensão instantânea aqui, ó, meu V de T ficaria igual a 50, que é a amplitude, né, máxima ali, o VP, vezes o seno de π, que é o meu ômega, né, esse valor que a gente achou aqui, ó, π, vezes o t a gente vai deixar por enquanto, mais a minha defasagem, que é positiva, né, a minha defasagem mais π sobre 2. Então, mais π sobre 2. Ah, eu poderia ter uma defasagem negativa? Poderia, a única coisa que ficaria menos aqui. Por exemplo, se eu fizesse uma defasagem para trás, né, se eu tivesse mais para trás, a defasagem poderia ficar negativa aqui. Mas nesse caso não, ele fica positivo porque é π sobre 2 que a gente já observou aqui. Então aqui a gente encontrou a nossa equação característica dessa onda aqui. Ah, se eu tivesse uma outra onda, o que eu tenho que fazer? Esses mesmos parâmetros. Acha detalha todos os parâmetros da onda, depois joga tudo aqui para achar a equação característica e chega nessa equação. Então sempre que a gente falar de equação característica, aí daí a gente chega numa equação neste formato aqui. O que pode variar aqui? Vai variar a amplitude, vai variar o ômega, né? Pode ser um valor maior ou menor. E a nossa defasagem aqui. Lembrando sempre que aqui é radianos, aqui é radianos por segundo, né? Para cortar com o t dos segundos aqui, vai ficar só radianos, somos dois, vai ter um seno de um radiano e multiplicado por esse V que é tensão, né? No caso a gente está trabalhando com tensão aqui. Então nosso resultado daria uma tensão equivalente aqui em função do nosso tempo t, que é o que a gente vai ver mais para frente. Próximo tópico a gente vai ver
como calcular essa tensão instantânea aqui T. Então, a gente vai pegar esse T e achar, por exemplo, quanto que é a tensão aqui em qualquer ponto dessa onda. Ah, eu quero uma tensão aqui, uma tensão aqui, uma tensão aqui. Como que eu sei isso? Através dessa equação característica. Então a ideia de hoje é a gente achar essa equação característica. Não precisa ficar preso a essa metodologia de encontrar. Eu poderia achar pela frequência? Poderia, 2π vezes f, daria do mesmo jeito. Teria que achar o f aqui, né? E calcular. Porque pode ser que a gente chegue em situações que a gente tem o valor de f, não tenha de t e queira calcular. Então também fica livre para isso. Então a ideia da aula é essa. A gente partir de todos os parâmetros que a gente já viu antes, mais alguns que a gente viu hoje, chegar nessa equação característica da nossa onda. Certo? Então, basicamente, o conteúdo dessa aula é esse, e a gente vai resolver mais exercícios durante a aula por vídeo.